Este ano de 2018, nós podemos comemorar uma data muito importante para o jornalismo brasileiro, através do repórter Saulo Gomes. Em 1968, mais precisamente no dia 2 de maio, dia em que o repórter completava 40 anos, e agora em maio de 2018, dia 2, o repórter completa 90 anos, foi o dia em que Saulo Gomes entrevistou pela primeira vez o médium espírita cristão Francisco Cândido Xavier em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã. E nós estamos aqui na casa do Saulo, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, entrevistando o jornalista, o repórter investigativo e amigo Saulo Gomes, escritor, né, Saulo? Então, Saulo, como foi? Quem teve a ideia de entrevistar Chico Xavier? A minha ideia nasceu exatamente em consequência do meu estilo profissional. Desde jovem, eu me habituei, aprendi, inclusive, uma boa escola de jornalismo no Rio de Janeiro, de onde eu vim, o quanto era importante o repórter procurar os fatos diferentes, os assuntos mais difíceis, mais polêmicos, etc., né? E transformá-los em matéria. E, coincidentemente, eu fui pautado por um colega jornalista, eu digo pautado, linguagem jornalística que você bem conhece, chamado Davi Nassi, em 1961, quando com ele eu trabalhava na TV Tupi do Rio de Janeiro. Tinha apenas 5 anos de rádio, eu comecei em 56. E o Davi, um dia conversando comigo, me dando um determinado conselho, disse: ó, Saulo, cuidado, quando você é um bom repórter, você é uma revelação para nós, mas cuidado com essa sua intrepidez. Eu digo esse conselho, eu transmito a outros companheiros meus. Eu, quando era jovem, fui muito imprudente, entrevistando um homem bom, honesto, chamado Chico Xavier e Pedro Leopoldo, transformei a matéria dele num grande escândalo, fazendo com que ele ficasse muito triste. Então, cuidado, quando você entrevistar pessoas ou fatos, apure bem e veja como vai colocar a matéria para evitar dramas dessa ordem. Ponto. Isso ficou em minha cabeça, lógico, como repórter. Aí em 1961, os fatos foram acontecendo, o ano da renúncia de Jânio, depois veio o episódio 64, como jornalista e repórter eu estive envolvido no problema, fui parar no exílio, fui parar na cadeia. Traduzindo, de 1964 a 66 fiquei fora do ar, somando exílio e cadeia. Quando saí da cadeia tive um choque muito grande, fui proibido pelos militares de trabalhar no Rio de Janeiro, de continuar na minha atividade profissional. E aí surge a mão milagrosa, vou assim dizer, de um jornalista chamado Edmundo Monteiro, diretor-presidente dos Diários Associados, que, sabendo da minha situação, sugeriu que eu viesse para São Paulo, aguardasse 2 meses depois da minha chegada a São Paulo, comecei a trabalhar novamente na minha atividade de rádio e televisão. Nesse momento, aí me lembrei, espera aí, puxa, o Chico, estou lendo o noticiário aqui, o Chico está participando aqui de um evento de benemerência, né? O Chico está participando de determinado show, Chico, enfim, está aqui muito em São Paulo. Esse é o Chico Xavier que o Davi Nassi me falou. Daí veio a ideia de procurá-lo. Através de um grande espírito, um grande trabalhador chamado José Carlos Ferraz, diretor de uma das maiores obras espíritas do Brasil, o Instituto Américo Bairral, em Itapira, né, próximo de Campinas. Através dele, depois de uma reportagem que eu havia realizado naquela instituição, eu disse a ele: eu queria tanto entrevistar o Chico, e contei essa história. Porque o Davi Nassi me falou do Chico, eu quero saber quem é o Chico Xavier, o que se diz dele, o que há de verdade. É um desafio. E ele então me mostrou que realmente o doutor José Carlos Ferraz me disse que era um desafio. O Chico não queria absolutamente contato com ninguém de imprensa, e esse silêncio já vinha desde 1944, desde a tal histórica reportagem Detetive do Além, do Davi Nassi Gemanzon. Vários contatos foram feitos. Toda semana eu ligava para Itapira e o doutor José Carlos Ferraz ia lá visitar o Chico, trabalhar junto com o Chico.
levava o recado e em determinado momento ele disse: o Chico está te assistindo na televisão. Palavras textuais: está gostando do teu trabalho. No final de abril de 68, ele ligou para mim e disse: olha, você pode ir a Uberaba esse dia 1º, dia 2 de maio, que era feriado na cidade, porque o Chico quer conversar com você, mas não quer nada de microfone nem câmeras. E lá fui eu para Uberaba. Mas levamos, como você sabe, está constatado no depoimento anterior meu, levamos nosso equipamento de televisão, uma parafernália impressionante, um furgão com 8 técnicos e mais um motorista para operar apenas 3 câmeras, né? Deixamos tudo guardado num hotel próximo da casa de Chico e eu me apresentei sozinho, e aí vem a história muito bem documentada pela DVD Versátil, que é a minha primeira entrevista com o Chico Xavier. Antecedendo a essa entrevista nas dependências da Comunhão Espírita Cristã, nós estamos mostrando, com o pretexto de eu estar autorizado pelo Chico na sua casa, mostramos uma reunião de espíritas, como ela acontecia. E aquela noite, o orador da noite era o Dr. Elias Barbosa. Então nós vamos ver agora um trecho dessa gravação que o Saulo fez a reportagem, onde o Dr. Elias Barbosa, um mestre, um médico de Uberaba, um escritor, um pesquisador, amigo de todos nós, né, Saulo? Exato. Em 1968, na Comunhão Espírita Cristã. Senhoras e senhores telespectadores, as câmeras da sua televisão Tupi estão, nesse instante, instaladas na Comunhão Espírita Cristã, no exato momento que o Dr. Elias Barbosa, escritor, poeta e professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e ainda diretor nesta entidade da Exposição Espírita Permanente, se dirige a todos os presentes. São centenas de pessoas que abrigam o que se poderia dizer o lar de Chico Xavier. No instante em que o orador se dirige a todos os presentes, pessoas de vários estados brasileiros presentes, além de muitas pessoas residentes em Uberaba, nós observamos senhoras participantes da mesa movimentando ou cortando muitas daquelas receitas já entregues durante esta sessão para a seleção e consequente encaminhamento àqueles aflitos ou doentes que solicitaram ao mestre Chico Xavier uma mensagem em termos de seu estado de saúde. Vamos captar nesse instante um flash da palavra do Dr. Elias Barbosa. Que Jesus, por todos os irmãos, nos abençoe hoje sempre, e que possamos, minuto após minuto, relembrar a resposta à pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão dos ofensas. Depois de ouvirmos Dr. Elias Barbosa fazendo a sua explanação do Evangelho segundo o Espiritismo na Comunhão Espírita Cristã, nós agora vamos pedir ao Saulo que relembre a psicografia que o Chico fez naquele dia. Foi a primeira psicografia que o Chico fez diante da televisão. E ele reconhece isso, e naturalmente que você dispõe desse material, a que faço referência agora, irá usá-lo, né? É muito interessante. Eu faço entrevista com o Chico. Primeiro problema, eu lutei e consegui chegar ao momento do grande desafio, estar diante de Chico Xavier para entrevistá-lo. Só que quando eu parei diante de Chico, e creio que muita gente tenha vivido nisso, isso, e também no jornalismo, eu não sei se eu fiquei embevecido, enfim, alguma coisa diferente aconteceu. Eu fiquei olhando aquele jeito dele, aquela candura, aquele sorriso meigo, aquele jeitinho de Chico, né? Aquela delicadeza no trato com todo mundo, inclusive já naquele momento especialmente comigo. E de repente eu disse assim, bom, mas na minha cabeça, mas eu não preparei nenhum roteiro para fazer perguntas ao Chico. E aí a entrevista é muito mais interessante, porque coisas absolutamente surpreendentes surgiram na entrevista, no entender do bom jornalismo da época, inclusive. Normalmente esperava que eu dissesse, que eu perguntasse o quê? Quanto tempo você está no Espiritismo? Por que você é espírita? Quem te trouxe para o Espiritismo? Não. Eu fui perguntar a ele sobre transplante de coração, fui falar a ele sobre... perguntei ao Chico sobre a vida noutros mundos. Enfim, há uma série de perguntas curiosas, diferentes,
que surgiram da minha imaginação naquele momento, creio que até iluminado pela própria presença do Chico. Quando terminamos a nossa entrevista, veio o momento da psicografia, que realmente nunca em nenhum momento os espíritas, muito menos os não espíritas, tinham visto o Chico Xavier psicografando uma mensagem. Importante e interessante assinalar, o grande mentor espiritual de Chico Xavier desde 1931, Emmanuel. A primeira psicografia de Chico, que aí está, registrada pelas nossas câmeras, pelas câmeras da TV Tupi, em 2 de maio de 68, foi exatamente uma mensagem de Emmanuel. Vamos colocar agora para as pessoas verem Chico Xavier recebendo o espírito Emmanuel e, em seguida, quando ele lê a mensagem do benfeitor espiritual, que nós consideramos até como talvez aí o quinto evangelista. Emmanuel é um sábio que nos deixou lições maravilhosas do cristianismo através da sua obra com o médium Chico Xavier. Equipe externa da televisão Tupi, canal 4 de São Paulo, transmitindo diretamente da sede da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais. Quando ao final de mais uma respeitável e respeitada sessão, os presentes, diretores e assistentes de distantes pontos de Uberaba assistem contritos, assistem em tom de rigoroso respeito, em absoluto silêncio, a mensagem que está sendo psicografada pelo médium Chico Xavier. Devemos uma vez mais assinalar que a pretensão única da realização desta reportagem, depois de alguns meses de expectativa e entendimento, graças inclusive à colaboração dos diretores do Sanatório Américo Bairral, alguns intimamente ligados à figura de Chico Xavier, como dizemos, a pretensão exclusiva da sua televisão Tupi é levar uma mensagem de figura tão comentada, tão discutida e de tanto respeito, não só perante os espíritas, mas como também perante adeptos de diversas outras religiões, inclusive da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Chico Xavier é, para orgulho nosso de brasileiros, uma figura respeitada, assinalamos e repetimos uma vez mais, discutida e comentada em vários importantes países, inclusive em universidades. Foi, portanto, os telespectadores, depois de alguns meses de expectativa de nossa parte, um momento de realização profissional com o intuito exclusivo de esclarecer a grande opinião pública e de levar uma tão desejada e até cremos necessária mensagem a milhões de brasileiros através das câmeras da sua televisão Tupi, canal 4 de São Paulo. Prossegue, ainda concentrado, o médium
Chico Xavier, recebendo a mensagem que continua psicografando e que os senhores terão a leitura na íntegra, tão logo termine este ato importante e sério para todos os presentes. Atenção, senhoras e senhores. Terminado este ato, observem que uma das pessoas da mesa vai fazendo devolução, pela mesma ordem que as recebeu, das folhas com a mensagem psicografada pelo médico Chico Xavier. Há um momento natural de expectativa da assistência aqui presente para ouvir mais uma daquelas mensagens que passará a pertencer, sem dúvida, à história. Auxiliarás por amor. Auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade e dos que te induzam a crer seja a vida um fardo de desenganos. Adotarás a disciplina por norma de ação na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos que te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste acima de tudo da bondade com que te agasalharam no coração. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados. Não remuneraste a teu pai
pelo teto em que te guardou a meninice. Não compraste a afeição dos que te equilibraram os passos primeiros, e nem pagaste o carinho daqueles que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Reflete nas raízes de amor com que o Todo Misericordioso nos plamou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que o bem se erija por sustentáculo de todos. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás aos menos bons para que se tornem bons e auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. Se a perturbação te dificulta o caminho, serve sem alarde, e a trilha de libertação se te abrirá, propiciando-te acesso à frente. Se ofensas te apedrejam, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre na certeza de que a bondade, com a força do tempo, é a mola natural de todos os reajustes. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele que serve, o samaritano da bênção, o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda quando te vejas absolutamente a sós no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que certo dia um anjo na forma de um homem escalou um monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício, mas porque servia e servia, perdoando e perdoando, fez-se nas trevas da morte o sol das nações, em perenidade de luz e de amor para o mundo inteiro. Emmanuel. Psicografia de Chico, que aí está, registrada pelas nossas câmeras, pelas câmeras da TV Tupi, em 2 de maio de 68, foi exatamente uma mensagem de Emmanuel. É a primeira psicografia do Chico na televisão brasileira para esse chamado público, como disse, misto, espírita e não espírita. Curioso ainda, passados uns dias dessa entrevista, eu voltei ao Uberaba, isso era um hábito meu, para entrevistar o Chico, pedindo a ele a opinião, o que ele entendia, o que ele achava da repercussão daquela sua primeira entrevista naquela circunstância. E ele nos surpreendeu dizendo, de forma muito curiosa, muito interessante, que vale reviver agora, disse com muita naturalidade o seguinte: eu não tinha ideia como é que ficava o meu corpo quando eu psicografava. Mestre Chico Xavier, o senhor nos fez uma revelação em relação a uma etapa do videotape, o problema da psicografia. Qual pode dizer ao público? Posso dizer, em 1962, fizemos um videotape para uma estação do Rio, mas eu não pude assistir, de modo que foi a primeira vez que eu vi a psicografia por meu intermédio depois de 40 anos de mediunidade, porque sempre funcionei dentro da psicografia, e agora pelo programa do nosso caro Saulo Gomes eu pude ver como é que a mão funciona, como é que o corpo fica, porque eu não sabia. Isso para mim foi muito interessante. Muito obrigado. É uma mensagem mais que se leva ao telespectador, diretamente de Uberaba, com o mestre Chico Xavier, falando da sua emoção após o programa importante e sério que tivemos a honra de apresentar ao telespectador das emissoras associadas de São Paulo. E aí agradeceu a nós, agradeceu a TV Tupi, etc. Então, em linhas gerais, foi isto. E o importante é registrar. Nós estamos em 1968, o Brasil ostentando o título de maior nação católica do mundo. Havia objeção total e absoluta em qualquer órgão de imprensa de se falar de qualquer religião que não fosse a católica, mas principalmente se alguém arriscasse falar de espiritismo. E foi exatamente aquilo que mais uma grande área da igreja, hoje não mais,
mais abominava, mais procurava diminuir na sua importância. Os pregadores das igrejas católicas comumente falavam muito mal do espiritismo. Nós temos registros terríveis daquela época. Essa mesma igreja católica assistiu, dias depois, do dia 2 de maio, pela primeira vez, a maior expressão do espiritismo brasileiro, Chico Xavier, falando de temas muito sérios, inclusive de religião. Fala em determinado momento como era oportuno, inclusive, a união de todas as religiões, né? Exatamente, de todos os cristãos, e, surpreendentemente, essa mesma Igreja Católica aceitou a presença de Chico na televisão, e a partir daí, eu costumo dizer que a chamada grande imprensa teve coragem de ir ao Uberaba, procurar Chico Xavier e começar a se abrir grandes espaços nos maiores jornais do país, nas maiores revistas, o registro aí está, a partir de 68. Como também muitas mães aflitas, que tiveram a dor terrível da perda de um filho, encontraram de repente, naquele momento de entrevista, um caminho para abrandar a sua dor, Chico Xavier. E aí pode-se observar que a partir daí, principalmente 3 anos depois, quando nós fizemos o Pinga Fogo, muitas mães foram ao Uberaba e receberam psicografias através de Chico Xavier dos seus filhos de forma trágica desaparecidos. Então, eu creio que com isso, concluindo, a imprensa prestou um grande serviço ao Brasil, porque está provado que o Brasil precisava ouvir a mensagem de Chico Xavier. Bom, eu acho que a gente cumpriu um papel aí de comemorarmos, primeiramente, o seu aniversário de 90 anos, que eu creio que todo mundo está assistindo agora no meu canal e no seu canal da internet, vão enviar os parabéns para você, antecipadamente, né? Com jornalismo sério, e comemorarmos os 50 anos daquela entrevista extraordinária que acabamos de exibir alguns pontos. Para nós, eu como jornalista, como você, eu fico muito feliz, Saulo, de deixarmos para as futuras gerações de pesquisadores, de cientistas, de espíritas, não espíritas, de jovens que fazem doutorado, teses em cima da mediunidade de Chico Xavier. Estamos muito felizes por tudo isso. Parabéns, Saulo. Muito obrigado a você pela sua bondade. Pode falar. Permite um minuto? Eu quero aproveitar e oferecer a todos que estão nos assistindo e a própria memória de Chico Xavier este presente, ou seja, bodas de ouro de uma reportagem de um homem chamado Chico Xavier. Nessa mesma gravação que o Saulo fez em 2 de maio de 1968, tem um fato muito curioso. Chico Xavier, logicamente, externando o seu agradecimento pelo repórter o entrevistar para uma estação de televisão da capital paulista, envia um abraço afetuoso, um abraço fraternal aos habitantes da cidade de São Paulo, que é uma cidade, eu diria que uma das 3 grandes cidades, Pedro Leopoldo, Uberaba e São Paulo, que ele tinha muito amor pela capital paulista. Saulo, como é que foi essa abordagem que o Chico... Eu sinto que ele queria transferir todas as responsabilidades para a presidente do Centro Espírita, Dona Dalva Borges, né? Sim. Aquela humildade dele. Realmente, isso aí é consequência do grau de espiritualidade de Chico, assim eu entendo, e coisa que só poderia sair de... Eu até uso muito, aliás, um texto que estou preparando já para falar no nosso novo livro sobre Chico, né? O nosso Chico, eu falo alguma coisa mais ou menos assim: o Chico é um sábio que dizia que não sabia. Era comum. Ele era um sábio. Né? Então, quando o Chico fez a saudação a São Paulo, você sabe que houve uma verdadeira, uma reação meio assim,
desagradável por parte dos mineiros, por questão de vaidade. Então muita gente o criticou, ele respondeu isso depois, numa outra entrevista, porque, sendo ele de Pedro Leopoldo, estando vivendo desde 1959 em Uberaba, falava tanto de São Paulo. Aí está a sabedoria de Chico. Porque tudo que ele fez em Pedro Leopoldo e tudo que ele fez durante todos aqueles anos, desde 1959 em Uberaba, em verdade se resumia a quando muito ao noticiário da Federação Espírita Brasileira ou das entidades espíritas que tinham seus órgãos, alguns órgãos de imprensa. O Conselho Federativo Nacional. Exatamente. Então, era o Chico falando de espiritismo, a mensagem do espiritismo para os espíritas. Quando ele chegou por nosso intermédio em São Paulo, ele passou a levar essa mensagem, não só para Uberaba e Pedro Leopoldo, nem também só para São Paulo, para o Brasil e para o mundo, graças à força de comunicação de São Paulo, graças a essa ampla divulgação que, eu repito, a imprensa teve coragem de fazer depois, que eu repito, depois da entrevista de 68, abriu-se espaços imensos em vários programas, até programas populares, por exemplo. Nós temos em 1970, Silvio Santos, ao vivo no programa Cidade contra Cidade, entrevistando, e eu estou ao seu lado, que foi o responsável pela presença do Chico no programa, entrevistando o Chico para um auditório das amiguinhas do Chico, do Silvio Santos, para as amigas, para os companheiros de trabalho. Vamos ouvir essas duas gravações? Primeiramente, o Chico agradecendo a São Paulo, transferindo todo o seu amor à capital paulista, e em seguida você, inclusive, levando o Chico Xavier ao programa Silvio Santos no Cidade contra Cidade. Eu lembro que eu assisti na época, eu era um adolescente. Vamos ouvir essas duas gravações? Telespectadores, é uma transmissão que se efetiva diretamente de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã. Solicitamos apenas a figura respeitabilíssima do médium Chico Xavier, uma sua palavra ao grande público de São Paulo. Nós estamos na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba muito honrados e muito reconhecidos pela visita dos nossos amigos do Canal 4 e pedimos permissão a eles, os amigos que nos visitam com tanta grandeza de alma, nós pedimos a eles licença para saudar aos nossos companheiros de São Paulo e agradecer a esses corações generosos e queridos, querida cidade de São Paulo, que nós todos, os brasileiros todos, amamos e respeitamos tanto. Nós pedimos permissão para, com as nossas saudações, enviar a todos os nossos amigos os nossos profundos agradecimentos por tudo que recebemos de cada coração que nessa cidade representa o ideal de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa força estranha, e isso que tomou conta de você e que hoje para você é um sacerdócio. Ela prometeu a mim, quando entregava os filhos a pessoas amigas, em vista da penúria material em que nos encontrávamos, ela me prometeu que voltaria para me buscar. Então, eu em casa de pessoas estranhas, sofrendo muito a saudade dela, orava, como minha mãe me ensinava a prece, e certa feita ela me apareceu e na minha condição de infantilidade eu achei que tudo era muito natural. Você então, desde os 4 anos de idade, sentiu que iria ver a sua mãe? Estava vendo, conversando, e conquanto fosse uma criança muito surrada, porque ninguém acreditava, ou a maioria das pessoas não acreditava, continuei vendo da mesma forma. Depois que ela se foi? Depois que ela se foi. Você era filho de uma família pobre? Sim. E de quantos irmãos constituem essa família?
Nossa família é constituída de 15 irmãos. Dos 15 irmãos, só você conseguiu essa mediunidade? Outros irmãos também, com menos prática na mediunidade, porque outros assuntos chamaram meus irmãos a outros mistérios. Casaram-se, entregaram-se a outras tarefas, enquanto continuem crendo firmemente na sobrevivência. E se você desde os 4 anos percebeu essa força estranha, esse ministério, você chegou a se dedicar a uma profissão? Você teve uma profissão? Sem dúvida. Aos 8 anos me empreguei numa fábrica de tecidos. Aos 12 me empreguei no comércio. E aos 21 me empreguei no Ministério da Agricultura, onde trabalhei 30 anos. Hoje você é aposentado? Aposentei-me há pouco tempo. Agora você falou em psicografar. Quer dizer que se eu recebesse agora um espírito, eu pegaria uma caneta e, fora dos meus sentidos, através dessa luz que eu estivesse recebendo, através desse espírito, eu iria escrevendo coisas que não partiriam da minha mente, não partiriam do meu cérebro, partiriam desse espírito. E quantas obras psicografadas você tem? Agora, os espíritos, por meu intermédio, completaram 100 livros publicados. E quantos livros dessas 100 publicações você se aprendeu? Bem, quem vende os livros são as instituições espíritas, para as quais, naturalmente, eu assino a cessão de direitos autorais que me possam caber, reconhecendo que a obra não me pertence, e sim aos espíritos amigos. Você, então, é um homem pobre, é um homem que vive do seu ordenado de... Sou rico de amizade. Sim, mas você... Isso me torna milionário. Você, materialmente, é um homem de pobre. alegrias enormes. Você Natural. vive do seu ordenado. Vive do meu ordenado. Porque, de acordo com notícias que foram divulgadas pela nossa imprensa, dessas 100 obras que você completa hoje, já foram vendidos mais de 1000 livros, não? A estatística lançada pelas próprias editoras acusa um número bastante. Aproximadamente 2.400.000 exemplares. 2.400.000 exemplares. Você não recebe nenhum direito autoral. Não recebo, e tenho o prazer de comprar também os livros que saíram de minha mão, são dos espíritos, não me pertencem. Mas vamos voltar aos 90 anos de Saulo Gomes, no dia 2 de maio de 2018, e aos 2 de maio de 1968. Em 1968, Saulo, o mundo estava pegando fogo, principalmente em maio, né? Começou ali em Paris, depois se espalhou pelo mundo inteiro, e aqui no Brasil, né? Ali na rua Maria Antônia, uma história aí que... Como é que você passou por esse período? Olha, foi um dos períodos mais difíceis que eu tive que enfrentar, porque eu havia chegado do Rio de Janeiro, como disse, em 1966, com o título de ex-exilado, ex-preso político e ex-caçado do presidente Castelo Branco. Então eu era muito visado pelo DOPS, principalmente pelas forças militares. Qual era o motivo? O motivo era que entendiam que eu dirigia a Rádio Marique Veiga. Em 1964 foi criada em Minas Gerais, exatamente em Minas Gerais, uma rede da liberdade para falar que Jango e todos nós, inclusive a Marique Veiga, éramos comunistas. E a Marique Veiga respondeu através de um trabalho que eu realizei com outros companheiros, chamado Rede da Legalidade. Nós criamos justamente a Rede da Legalidade. Então isso pesou muito contra mim, porque a Rádio Marique Veiga era 25% de Brizola, ele era sócio, dono da rádio, uma proporção de 25%. Então, em São Paulo, eu vivia constantemente sendo chamado ao Comando da Aeronáutica, ao Comando do 2º Exército e ao próprio DOPS para prestar depoimentos e esclarecimentos sobre alguma reportagem minha que eu havia realizado em São Paulo. Porque tudo que eu fazia, os militares entendiam que era provocação. Detalhe, em Uberaba, até mesmo quando eu fiz, a pedido do Chico, a campanha para estudar Dona Aparecida no Hospital do Fogo Selvagem, houve setores militares em Minas Gerais
que disseram que aquilo era uma provocação, porque eu abri a reportagem dizendo: a reportagem desta noite sobre o Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba, a pedido de Chico Xavier, que eu estou trazendo para o telespectador do Diário de São Paulo na TV, é um soco na cara das autoridades de Minas Gerais, que se mostram indiferentes à dor e ao sofrimento de tanta gente do Hospital do Fogo Selvagem, só atendidos por Dona Aparecida Conceição Ferreira, com o apoio de Chico. Por incrível que pareça, isto serviu para eu ir dar explicações ao comando do 2º Exército porque eu tinha dito aquilo. Então, 68, que é justamente o objeto do nosso momento, da fala, foi um ano muito difícil porque eu estava na rua cobrindo exatamente o grande movimento estudantil. Zé Dirceu, na Rua Maria Antônia. Na Maria Antônia, que foi o grande choque, né? Entre Mackenzie na PUC, também, exatamente, e a Faculdade de Filosofia, que era de frente. Foi o grande tiroteio, onde, em verdade, nenhum dos participantes, direita e esquerda, envolvido no tiroteio, morreu. Morreu um menino de rua que estava dentro do prédio com 14 anos de idade, baleado, que nada tinha com a história. O Zé Dirceu era o presidente da UNE. Então, era também um momento muito difícil, acumulava a presidência da entidade estudantil de São Paulo. Então, os movimentos, esse grande choque entre filosofia e Mackenzie, o tiroteio que aconteceu, documentado por mim e outros colegas na Rua Maria Antônia, a passeata deles pelas ruas de São Paulo, a concentração na Praça Buenos Aires, onde houve uma pancadaria muito grande, onde a polícia bateu, espancou e prendeu muitos estudantes, e eu cobri o evento. Então, tudo isso aconteceu em 1968, e foi exatamente em 68, quando tanta reportagem que só falava de dor, eu costumo dizer muito isso nas nossas palestras com os amigos pelo Brasil afora, 68, que falávamos de tanta dor, de tanta desilusão, de tanta morte, de tantos choques políticos e desentendimentos entre civis e militares, surge Chico Xavier falando de amor, através do repórter, que era avisado por esse mesmo movimento militar. Que, inclusive, até os militares começaram a gostar de Chico Xavier. Uma das mais espetaculares declarações sobre Chico Xavier, exatamente do ministro Silvio Reck, que foi ministro da Marinha, do governo militar. Médici. Exatamente. Do Rio de Janeiro, logo após a outorga do título de cidadão da Guanabara a Chico Xavier. E o Silvio Reck faz uma declaração fantástica que eu tive o privilégio de gravar naquela época com outros companheiros, né? Dizendo que o Rio de Janeiro prestava homenagem a um dos homens mais queridos, mais importantes, mais sérios e mais honestos do Brasil, que era Chico Xavier. Silvio Reck, um homem da Revolução. E nesse mesmo ano, a prova de que os militares aderiram ao nosso trabalho, é que 3 anos depois, o Pinga-Fogo Histórico, os dois, de 28 de julho e no dia 21 de dezembro, foram patrocinados pela CAPEM, a grande organização de militares. Logo após a entrevista de Saulo Gomes com Chico Xavier na Comunhão Espírita Cristã, houve uma entrega do título de cidadão uberabense a Chico Xavier, no qual o Saulo estava lá, né? Nós estamos mostrando algumas fotografias da época, cobrindo, e uma cobertura jornalística que você fez. O que você conta desse dia, Saulo? Eu fui surpreendido com uma expressão de Chico, que eu não consigo lembrar bem. O apóstolo da comunicação. O apóstolo da comunicação. Quer dizer, eu nunca pensei que pudesse receber um título desse, principalmente vindo de Chico Xavier. Só que, por vontade dele, sentimento dele, ele disse. Eu, em verdade, continuei. E agora, melhor que isso, anos depois, amigos passaram a me chamar de repórter do Chico. Gosto muito e fico muito feliz nesses 62 anos de jornalismo de ostentar um título como esse.
Começa agora a grande final de um maior brasileiro de todos os tempos. Chico Xavier, Princesa Isabel, Santos Dumont. Hoje, definitivamente, vamos saber quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Entre os 12 mais votados, você escolheu estes 3 grandes finalistas. Afinal, quem deve vencer? Meu voto. Meu voto. Quem o povo vai escolher? Meu voto é para Chico Xavier. Santos Dumont. Deu orgulho para o povo brasileiro. Princesa Isabel. Uma mulher de opinião. Corajosa, né? Chico Xavier merece ganhar. Se desprendeu de tudo. É uma figura eterna. Santos Dumont. À frente do seu tempo. Uma inteligência especial. Meu voto é na Princesa Isabel. Uma princesa caridosa. Só o seu voto vai decidir esta disputa. Começa agora, diretamente do Estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT, a grande final de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Agora chegou o momento de nós chamarmos aqui os embaixadores, que desde a fase eliminatória defenderam com muita garra, com muita competência os seus candidatos. Sempre democraticamente, de acordo com a ordem alfabética, nós vamos chamar, em primeiro lugar, o grande amigo e embaixador de Chico Xavier, Saulo Gomes. Obrigado pela sua presença aqui conosco, Saulo Gomes. Com a competência de sempre, por favor, aqui no centro do palco, convoque todos os partidários de Chico Xavier para a votação desta noite. Boa noite. No momento em que o mundo busca uma resposta para problemas tão dramáticos, que procura a paz, a luz, a liberdade, no momento, neste instante, eu humildemente peço a vocês o voto para esta figura extraordinariamente humana, Chico Xavier. Ele tem todos os títulos, ele merece ser o maior brasileiro de todos os tempos. Obrigado, Saulo. Pelo seu trabalho de quase 80 anos de atividade. Muito obrigado. Quero sentar-se o embaixador que tem defendido com muita nobreza a Princesa Isabel. Eu anuncio aqui para todos a presença do príncipe Dom João. Mais uma vez, obrigado pela presença, parabéns pela final. Príncipe Dom João, convoque a população para votar na Princesa Isabel. Primeiro eu quero cumprimentar o doutor Saulo, a dona Laurete, que vai chegar daqui a pouco, e dizer que houve um encontro dessas 3 figuras, Princesa Isabel, Chico Xavier e Santos Dumont, na história. Porque Chico Xavier psicografou livros de Humberto de Campos, que fala muito da Princesa Isabel como espírito que veio à Terra para fazer caridade. E Santos Dumont se encontrou com a Princesa Isabel também no exílio, onde ela dava força para os experimentos dele. Ela merece estar entre os brasileiros mais importantes pela dedicação ao Brasil, pelo serviço ao Brasil, e isso é que basta. Muito obrigado. Queira sentar-se, Dom João. Agora nós vamos chamar aqui conosco no palco a representante do último finalista. Com vocês, a defensora e embaixadora de Santos Dumont, Laurete Godoy. Muito obrigado pela presença. Laurete, aqui no centro do palco, convoque os brasileiros a votar em Santos Dumont. Vamos lá, gente. É Santos Dumont que tem que ganhar essa parada. Foi o primeiro brasileiro a levar o nome do Brasil lá fora. Colocou no céu aquela bandeira verde e amarela para dizer: aqui está um brasileiro. E o avião não foi apenas a maior conquista do século XX. O avião foi a maior conquista da história da humanidade, porque com os aperfeiçoamentos, o mundo se descortinou graças ao invento de Alberto Santos Dumont, o maior brasileiro de todos os tempos. Aí!
Bom. Mas por que Chico Xavier, a Princesa Isabel e Santos Dumont foram os escolhidos pelo povo brasileiro? Vamos ver agora alguns dos motivos que levaram a população a votar neles. Mais uma vez, vamos começar por Chico Xavier. O homem que até hoje leva esperança a milhares de brasileiros. A gente ainda sente a presença dele. A sua religião, o amor. Órfão de mãe, pobre, incompreendido. Ele esteve na fome. Não tentava convencer ninguém. Sempre com muito amor. Psicografou mais de 400 livros. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Nunca quis fama. O mais humilde de todos os seres. Abriu mão da fortuna e doou tudo para a caridade. Mostrou um caminho para todo o Brasil. Esse amor ao ser humano davam a Chico Xavier uma força incomum. Incansável trabalhador espiritual. Trazia notícias do lado de lá. Sempre para o bem, para a paz, para o amor. Fonte de fé e conforto para as mães. Eu tive toda a força que eu precisava. Referência do espiritismo no Brasil e no mundo. A doutrina espírita no Brasil é antes e depois de Chico Xavier. Ele é uma figura mundial. Chico Xavier, o mensageiro do amor. Foi um humanista. Unanimidade em tudo. Transcendeu os domínios do espiritismo. Conhecer Chico é sentir-se feliz pro resto da vida. Amar, amar, amar. Bem, qual das torcidas vai cantar mais alto? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Agora, nós vamos ver como está a expectativa da cidade em que Chico Xavier morou durante muito tempo. A TV Alterosa esteve em Uberaba, Minas Gerais, e conta mais pra gente agora. Na cidade onde o líder espírita passou grande parte da vida, a escolha do maior brasileiro de todos os tempos já está decidida. Eu acho que merecidamente você tem que ganhar. A torcida pelo médium é grande e sobram argumentos para convencer o público do exemplo que Chico Xavier deu para o Brasil e o mundo. Ele foi uma pessoa muito humana, então é um espelho, né, pra gente espelhar e olhar o próximo também, a caridade, né? A casa onde Chico morou e que foi transformada num museu recebe milhares de pessoas vindas de todo o país. História de uma vida simples, dedicada ao amor e à solidariedade. Foi um lutador, um homem justo, um homem honesto, um homem que levou o nome da nossa doutrina para o mundo inteiro. Então, para nós, seria assim o maior sonho que ele ganhasse esse prêmio. É mais do que justo. Bem, depois desse apoio dos uberabenses, embaixador Saulo Gomes, por favor, aqui no centro do palco, faça as suas últimas considerações sobre Chico Xavier. Você tem 1 minuto. Acrescento rapidamente que, em 80, 18% da população representou o número de assinaturas indicando o nome de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. O mineiro do século, Chico, teve ao seu lado, disputando Juscelino, Pelé e também o nosso Santos Dumont, e aí está premiado. Mais de 60 cidades, o homem que mais títulos recebeu até hoje, mais de 60 títulos de cidadania foram concedidos a Chico Xavier. Dezenas de cidades, praças, escolas, instituições diversas em vários estados brasileiros e em centenas de cidades brasileiras. Falta, sem dúvida nenhuma, o coroamento de tudo isto com o seu voto em favor de Chico Xavier, porque, sem dúvida, o coroamento de toda essa premiação e, mais ainda, o trecho de estrada de Uberaba Catalão chama-se Chico Xavier. Votem em Chico Xavier,
porque esta é a premiação maior de todas, como coroamento do trabalho deste homem e de todas as homenagens que o Brasil prestou a ele. Falta só esta, a de hoje. Obrigado, Saulo. Dom João, no centro do palco, 1 minuto para suas últimas considerações. Bom, desde que o mundo é mundo, os movimentos sociais fizeram as mudanças na sociedade para melhor os progressos. No Brasil nós tivemos as diretas já, nós tivemos a anistia, nós tivemos os protestos contra Collor, mas sempre pela liberdade, pela ética ou por justiça. Sempre foram os grandes movimentos que movimentaram o mundo. A abolição e o abolicionismo foi o maior movimento social da história do Brasil, pela liberdade. E a Princesa Isabel teve a coragem, como mulher inclusive, de enfrentar republicanos, escravocratas e principalmente uma elite que não admitia a liberdade dos escravos. Ela se aliou a José do Patrocínio, a Joaquim Nabuco e André Rebouças, 2 deles negros, para lutar pela libertação. Ela brigava escravos no Palácio Imperial quando eles eram procurados pela polícia. Mas o mais importante, ela serviu ao Brasil, que é a obrigação de todo homem público. Muito obrigado, Dom João. Depois de todo esse apoio dos sandumonenses, embaixadora Laurete Godoy, 1 minuto no centro do palco para suas últimas considerações. Há 208 anos, nascia na França Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E ele nasceu na cidade de Lyon, onde existe uma rua com o nome de Santos Dumont. O mesmo Santos Dumont que adorava passar as férias na fazenda de café que o pai possuía em Ribeirão Preto. E lá havia vários escravos, uma fazenda de café, mas todos os escravos eram remunerados. E quando a princesa Isabel aboliu a escravatura, os poucos escravos que abandonaram a fazenda voltaram 15 dias depois. Esse mesmo Santos Dumont, que com generosidade, com genialidade, com elegância, com ética e com boa postura, divulgou o nome do Brasil no mundo. Quando, no final do século XIX, no início do século XX e até o século XXI, ele está vivo nos relógios de pulso, nas águas das cataratas do Iguaçu, em todos os aviões que cortam os céus do mundo, descortinando o panorama do universo para que nós pudéssemos saber que mundo é este que nós vivemos. Santos Dumont deu esse presente para a humanidade. Obrigado. Com toda essa animação, estamos de volta. Durante meses, nós convocamos a população do Brasil inteiro. Foram milhões de votos via internet e celular, nas ruas, nas escolas, por todos os lugares do nosso país. Pudemos ouvir opiniões contrárias e a favor. Graças à participação de toda a nossa rede e dos profissionais do SBT. Eu queria então dizer muito obrigado a todos que se empenharam, a todos que acreditaram no nosso programa. Com este projeto, nós também revisitamos episódios quase esquecidos da nossa própria história. E dizem que o Brasil e os brasileiros não têm memória, pois nós reavivamos heróis nacionais. E hoje chegamos aqui ao grande momento, o momento decisivo. O seu voto foi decisivo para eleger o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui no palco estão os representantes dos concorrentes finais do nosso programa, os seus familiares e os seus embaixadores que fizeram brilhantes defesas aqui no palco. Agora, definitivamente nós vamos saber quem foi que o povo escolheu. Dumont! Obrigado. Olha aí, a Camila, nossa assistente de palco, já trouxe aqui o envelope com o resultado. O que eu posso afirmar desde já é que o vencedor, o grande vencedor,
teve 71,4% dos votos. Então, o vencedor escolhido pelo povo brasileiro, aquele que entrará para a história como o maior brasileiro de todos os tempos, é... E aí? Vou mostrar. Posso mostrar? Vamos saber. Vamos saber. O maior brasileiro de todos os tempos, eleito pelo nosso país, aqui no SBT, é... Atenção! Chico Xavier! Em nome... Por favor, Saulo. Parabéns. Em nome... Eurípides, por favor. Por gentileza. Em nome de todo o povo brasileiro, eu entrego agora a Eurípides, o filho adotivo do médium mineiro Chico Xavier, esta homenagem. Chico Xavier é o maior brasileiro de todos os tempos. Obrigado e parabéns. Bem, e você de casa que votou e escolheu o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Muito obrigado. O maior brasileiro de todos os tempos. Como é que você foi o escolhido pelo SBT para representar Chico Xavier? Estávamos, a Edna trabalhando, como ela sempre fazendo o nosso trabalho no computador, e em determinado momento chegou um e-mail do SBT, dizendo, olha, hoje o SBT comprou os direitos autorais para o BBC, programa. porque é um da programa BBC criado Londres, pela BBC de Londres. Ele havia sido realizado em 23 países, né, com título em inglês, que eu não arrisco dizer agora, só com três, quatro expressões para ter ideia da importância do evento. Quando a BBC de Londres fez esse programa na Itália, o italiano escolhido, seria o maior italiano de todos os tempos, Leonardo da Vinci. No Chile, o Salvador Allende. Salvador Allende. Winston Churchill foi escolhido o maior inglês de todos os tempos. De Gaulle, na França, o maior francês de todos os tempos. O rei da Espanha, considerado o maior espanhol de todos os tempos. Mandela, na África, o maior a maior personalidade da África, de todos os tempos. E assim seguiram 23 grandes personalidades. Olha que privilégio. E o nome do Chico está no Brasil, no programa do SBT, entre 12 nomes escolhidos pela internet para essa votação. Eu recebi o e-mail me convidando para ser o que eles chamaram de embaixador de Chico Xavier, ou seja, o defensor do nome de Chico Xavier. E a nossa resposta imediata, o SBT, é o seguinte: isto é alguma coisa de muita responsabilidade, lógico, absoluta responsabilidade.
Então, sugiro que vocês procurem, e até daremos os caminhos, diretores da Federação Espírita Brasileira, de outras entidades espíritas de São Paulo, da própria USE, né? E aí veio em seguida, já agora por telefone, a explicação. Não, nós não queremos nenhum espírita defendendo o Chico. Nós queremos exatamente, porque quem vai ser colocado aqui é Chico Xavier, para mostrar se ele tem qualidades para ser o maior brasileiro de todos os tempos. Se o povo brasileiro quer que ele seja o maior brasileiro de todos os tempos. Tem que ser um jornalista, e você é um jornalista, e principalmente pela sua ligação com o Chico, porque muito do que nós vamos usar no programa saiu do seu livro, do seu DVD, exatamente o DVD Versátil, que é o nosso Pinga Fogo, a entrevista de 68 e o Pinga Fogo de 71. Diante desse contra-argumento, eu aceitei. Imagina a responsabilidade. Estávamos lá, como sabe, você participou do programa, o programa era ao vivo, nenhum de nós sabia qual era a pauta. Chegava eu e a Edna em São Paulo, ficamos isolados no hotel, sem saber quem seria o defensor do adversário, ficávamos sabendo na hora que o programa ia para o ar, né? E no dia 1º de agosto de 2012 foi a primeira grande prova. Chico Xavier e Irmã Dulce. O programa era exemplo das tabelas de jogos de futebol eliminatório, né? Irmã Dulce, tendo do outro lado um padre carismático, parceiro de Roberto Carlos, né? Um grande... Padre Zezinho, né? Não, o padre... Antônio Maria. Antônio Maria, tem Antônio Maria, autor de música maravilhosa, o próprio Roberto Carlos gravou a música dele e vice-versa, né? Então, surge aquela figura carismática, com muita competência e muita popularidade na tribuna do outro lado, defendendo a Irmã Dulce. Aí vem o primeiro grau de dificuldade. Tínhamos que enaltecer as qualidades do Chico, sem desmerecer da Irmã Dulce, a grande benfeitora da Bahia. Lógico, da Bahia. Tão importante a obra social dela, que começa num quintal de uma casa pobre lá de Salvador, no campo da educação. Foi tão importante o trabalho da Irmã Dulce, que quando o Papa veio ao Brasil, uma das visitas oficiais foi a Irmã Dulce na Bahia. Então veja que Chico, o nome de Chico, através desse repórter, estava sendo confrontado perante o Brasil inteiro com essa personalidade, na forma que acabo de dizer, defendida por uma grande figura da igreja, que é o padre Antônio Maria. Resultado, ganhamos apenas por 1 ponto. Aguardamos a segunda eliminatória. Houve um grande debate, a grande disputa, que foi Lula e Ayrton Senna. O vencedor iria se defrontar conosco, com Chico Xavier. O vencedor foi Ayrton Senna. Aí foi uma vitória retumbante, em torno de 60% mais ou menos da votação. Detalhe, segundo a própria SBT, 1.700.000 pessoas votaram. Essa votação era direto pela internet. O programa era ao vivo. As perguntas vinham do auditório, do apresentador ou de telespectadores ali presentes, né? Ou também através da internet vinha perguntas de pessoas diversas. Era tudo surpreendente. Eu tinha, no caso, 1 minuto ouvindo a pergunta para ir no centro do palco responder de imediato. Com essa vitória, ocorrida no dia 12 de setembro, daquele ano de 2012, lá contra o Ayrton Senna, nós aguardamos a grande final, que ocorreu exatamente no dia 3 de outubro de 2012. Coincidentemente, o aniversário do nascimento de Allan Kardec. 208 anos do nascimento de Allan Kardec naquele ano. Saulo, eu queria imensamente... Aí detalhe, sim, que disputaram com o Chico, você estava presente, vale rememorar. Nós tivemos ali a Princesa Isabel, defendida pelo seu bisneto, o Dom João Henrique de Orleans de Bragança, herdeiro do trono, né? Que confessou para mim que ele lia Chico Xavier e gostava muito dos livros de Chico Xavier, principalmente os livros de Dom Pedro, através de Chico Xavier, que são lindíssimos. E ele, no final do programa, com a Laurete Godoy, que defendeu Santos Dumont, a grande historiadora espírita Laurete Godoy, veja que as torcidas
dos que disputaram com o Chico, da Princesa Isabel, mais de Santos Dumont, e ainda o príncipe Dom João Henrique e também a Laurete, todos se confraternizaram, ou seja, todos comemoraram a vitória. Ficaram felizes. Maior brasileiro brasileiro, título único. Título único. Jamais haverá um outro maior brasileiro.